Well, welcome everyone. Thank you for having us here and welcoming us to Brazil, to Curitiba. Thank you to our hosts. Thank you. Bem, ele agradece a todos por terem vindo, né? Um prazer estar aqui em Curitiba. Fez questão também de agradecer especificamente ao professor Jorge pela vinda aqui. So I'm going to talk about a subject that's in your handout called Essentials of the New Church, or what we might think of as the most important teachings of the Word. Vai falar sobre os essenciais, né, da nova igreja, que são os mais importantes para o fundamento da nossa fé. And if you were to think, without looking at this study, what are the most important teachings of the Word, you might have some answers. Para além disso, que vocês precisarem, é sempre bom a gente focar nesse estudo específico para que se possa descobrir esses essenciais. And I say that because none of the teachings are mysterious or unknown to us. And so sometimes we think about this focus on essentials as some of the very basic, most known teachings of the Word. Isso é uma coisa importante porque nada disso fica escondido de nós, né? Tudo pode ser revelado e essas questões, os essenciais, são os básicos da nossa doutrina. So why are we talking about the most basic teachings of the Word? In one sense, there are so many teachings, so many things that the Lord wants us to know, but if we come to the essential ones, then it organizes all of those teachings and helps us to focus on the things that the Lord most wants us to do to follow Him to heaven. Então, nós temos realmente muitas coisas a aprender sobre os ensinamentos do nosso Senhor. Mas, a partir do momento que nós estudamos os essenciais e organizamos esse pensamento, nós conseguimos nos aprofundar e entender todo o resto. If you look at number 3, which is the top of the second page, it says Introduction, and it says essentials should be kept as the end in view. E aí, se vocês puderem olhar na introdução, né, na nossa página 2 aqui, introdução, o essencial deve ser mantido como o fim em vista. And then it has us think about the fact that it's a very, very simple formula. It's about the Lord and living in accordance with His commandments. E é uma coisa relativamente simples de se entender. Nós temos que conhecer o Senhor e viver de acordo com os seus mandamentos. We are taught that the teachings that are essential for salvation are revealed to us in the Old and New Testament as the face and the hands. They're visible for everybody to know and see in the Bible. E nós entendemos que esses essenciais podem ser vistos no Velho e no Novo Testamento como a face e as mãos dos ensinamentos em geral. So everyone is familiar with the two great commandments. Todo mundo aqui está familiarizado com os dois grandes mandamentos. To love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our strength, and to love our neighbor as ourselves. Que é amar ao nosso Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, e amar ao próximo como a si mesmo. And we learn that those are the two fundamental, essential requirements to follow the Lord to heaven. E nós entendemos que esses, né, são os dois grandes mandamentos para que nós possamos seguir o nosso Senhor rumo ao paraíso. Then there is the 10 commandments.
Então tem os 10 mandamentos. There's 2 tables É, in the Ten Commandments. e os 10 mandamentos têm as 2 tábuas, né? São 2 tábuas uma do lado da outra. On the first table, they're about how we follow or love the Lord. Na primeira tábua está como nós temos que amar o nosso Senhor, né? Os mandamentos que têm essa finalidade. So we are to worship no other gods. We are not to take the name of the Lord our God in vain. We are to remember the Sabbath and honor our Father. Those are the ones of the first table relating to the Lord. Então são os 4 primeiros, são os primeiros mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o dia do sábado. Me ajuda aqui, pastor, né? Você me ajuda. Reconhecimento de um só Deus. Honrar o pai e a mãe para que prolongue os dias na terra, e não falar o nome do nosso Senhor Deus em vão. And then on the second table, it is to honor our mother, and then no murder or adultery or stealing or false witness or coveting. E na segunda tábua o resto, né? Que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo e tudo mais do seu próximo. To that, I could add the new commandment to love one another as I have loved you. The Lord himself is talking about his love for us. That's the first essential. And then we are to love other people, the new commandment. E tem também o novo mandamento, que seria amar ao próximo e amar a Deus, porque isso, amar ao próximo acaba sendo também um reflexo de como Deus ama todos nós. I'm on the fifth slide, which is the top of page 3. It says there are 2 essentials. Venham para a página 3, vamos falar sobre os 2 elementos essenciais agora. And there are many that identify in the heavenly doctrines or the writings of Swedenborg or the Lord is to acknowledge one God and repentance of life. Acknowledge the Lord, a life of repentance. Let's just cut it in half. Let's please return to the first sentences. Okay. It got too long. Okay. So many passages in the heavenly doctrines or the writings identify 2 essentials. Então, na nossa doutrina celeste, nós podemos identificar 2 essenciais. Okay. So on that page, there's acknowledgement of one God and repentance of life. E aí, uma das primeiras passagens desses elementos essenciais é o reconhecimento de um só Deus e o arrependimento em vida. Or love to the Lord and charity towards the neighbor. E na mesma relação, o amor ao Senhor e a caridade para com o próximo. Or charity and faith. Ou caridade e fé. A belief in the Lord's divine human and following the 10 commandments. E a crença que o humano do Senhor é divino, bem como os 10 mandamentos. So it's very important for us to think about in the new church that we have a part to play in our salvation. We have to believe in the Lord and we have to live according to his commandments. Sim. E é muito importante para nós da nova igreja que nós tenhamos um papel essencial na nossa salvação, quando nós acreditamos no nosso Senhor Deus e nós seguimos os seus mandamentos. So it's not hard to understand, just 2 things, for all the word is about loving the Lord and obeying his teachings. Então, de tudo que a gente pode entender da palavra, esses 2 essenciais são muito importantes, né? Que a gente tem que amar ao Senhor e seguir os seus mandamentos e ensinamentos. So let me pause right there and ask if there are any comments or thoughts in your mind as you think about that very simple formula. Então, agora ele pergunta para vocês se vocês têm alguma dúvida ou questionamento
sobre tudo isso que foi falado até agora e sobre essa fórmula para se chegar na nossa salvação. Vocês têm alguma dúvida? Bem esclarecido, está bem claro. Professors saying that is very clear. Mm-hmm. Mm-hmm. Ele fala da crença de claro, crer em Deus, que realmente é Deus e os mandamentos. Né? Mas aí não entraria ainda na questão da fé e da obra, das fés, da obra, da fé e caridade? Não entraria nesse assunto ainda, ou entraria agora, na questão da acreditar em Deus unicamente? He's asking if, beside the fact, the importance of believing in God and following His instructions, if it's also important to think about faith and charity right now, or is something that we can think about it later? I don't know how to answer that question. The question is a little confusing. We have a lifetime to follow the Lord to heaven. And I believe it's important for us to think about every day, how am I serving God? How am I loving my neighbor? Ele está dizendo que é muito importante a gente ter uma vida inteira para poder servir ao Senhor e ao longo de toda essa vida a gente focar em estar sempre amando a Deus e amando... Teve uma coisa fundamental, Bernardo, que é bom a gente falar aqui, que ele pegou um ponto que é essencial da nossa fé. Human Divine, Deus humano. Então, Jesus... Ele não é apenas o Filho de Deus, ele é Deus encarnado entre nós, divino e humano. Então, nesse ponto aqui, onde ele falou, o humano do Senhor é divino, né? Sim. E é claro que toda a lógica dos seus 10 mandamentos é a divina verdade. Então, o fundamento da nova igreja é que Deus é homem. Deus não é uma fumaça, não é uma luz, não é uma estrela brilhante. Deus é homem, human divine. He's saying that he tried to get this more clear, that the difference in our faith is that we have human divine, God that walked among us, and this is a differential against other Christian beliefs that are a little confused about the Trinitarian faith and the difference between the Trinitarian faith and our faith. So he just got this point more clear, that this is a differential for us, for the followers of the new church. We have a more present God because of that. I agree. There are many, many teachings about who is our God, the Lord Jesus Christ, as the one God of heaven and earth. And there are many teachings about what he asks us to do to live the life that leads to heaven. You can say that again. You can say that again. But it's all under that same simple, love the Lord, love our neighbor. No final das contas, tudo pode ser resumido, embora tenhamos essas diferenças doutrinárias entre as diferentes fés cristãs, mas a gente consegue resumir do ponto de vista de essencial a nossa fé, essa questão de que Deus é amor e que nós temos que fazer temos que segui-lo também fazendo esse exercício. Isso é muito importante, né, para todos nós. Okay, let's go. Okay. If you flip the page, there are many teachings in the heavenly doctrines that actually expand 2 essentials to 3 essentials. Se vocês virarem a página, vocês vão ver que existem muitos ensinamentos que fazem com que esses 2 essenciais possam ser expandidos para 3 essenciais. So listen to these ones and ask yourself, what is the 3rd essential? What is being added? E aí ele pergunta para vocês, a partir disso, qual é esse terceiro essencial, o que está sendo adicionado aos 2 essenciais anteriores. One passage says the Lord's divinity.
the holiness of the word, and living the life called charity. This is in which page? It's Page bottom 6. page 3, 6. Page Yes. 6. Yes. 3, 6, this talks. Yeah. So the Lord's divinity, the holiness of the word, and living the life It's called not in the charity. same pages. I believe this is the one. The essentials. Yeah, here. See, it's in, for us, okay. it's in the page 3. Bottom. Está na, Yeah, tá 3 na página 3 embaixo. Yeah. Sorry about that. Yeah. No problem. Okay. So the Lord's divinity, the holiness of the word, and living the life called charity. Então agora nós teríamos 3 elementos essenciais, né, com a adição de mais um, seria a divindade do Senhor, a santidade da palavra e viver a vida na chamada caridade. So what is added is the holiness of the word. Então o que está sendo adicionado, na verdade, é a santidade da palavra. The second one says God, faith, and charity. A segunda passagem diz Deus, fé e caridade. And faith is based on the truths of the word. E a fé está baseada nas verdades da palavra. And the third one says love the Lord, charity towards the neighbor, and again, obedience to faith, the truths of faith. E aí, nessa terceira passagem, amor ao Senhor, caridade para com o próximo e obediência à fé, sendo obediência à fé esse terceiro elemento que junta e reforça a importância da palavra do Senhor. So, next one. Why is it important sometimes to think about the word as the third essential of salvation? E aí, qual é a importância da gente destacar a palavra como o terceiro, né? A palavra de Deus como o terceiro elemento essencial? We are taught that without the word, Nós estamos dizendo que sem a palavra there is no spiritual intelligence, não existe inteligência espiritual. which means that we can't know really about the Lord Isso, or about the life that he asks us to live. sorry, can you repeat it? Without the word, we can't really know about the Lord or the life that he asks us to live. Okay. Então, sem a palavra, nós não conseguimos saber quem é o Senhor e que tipo de vida Ele quer que a gente viva. There's another teaching that says the church is the church from the Lord through the word. Então, tem uma outra passagem que diz que a igreja só é a igreja se a gente consegue entendê-la através da palavra. So if we think about the new church faith, what makes it unique is that the Lord gave a revelation through Emanuel Swedenborg, which we believe is the revelation of his second coming. E aí esse é um diferencial da nossa fé que nos faz sermos únicos, que é a ideia de que Deus fez, através de Emanuel Swedenborg, a revelação da sua segunda vinda através dos seus escritos. So if we think about what is important in the teachings of the new church, all of them still say, love the Lord and serve your neighbor, but they have a basis in a divine revelation that tells us so much about how to do that. Então, e aí vem o nosso diferencial, porque enquanto as fés em geral, todas elas têm essa ideia de amar a Deus e amar ao próximo, nós, através dessa revelação, a gente consegue entender como fazer isso de maneira mais aprofundada e melhor. There is a baptism service in the new church faith, and when an adult or a baby is baptized, the parents or the adult are asked 3 questions. Então, nós temos nosso serviço de batismo, onde tanto o adulto quanto a criança, ao fazer esse batismo, né, tanto o adulto em pessoa ou os pais da criança, são perguntadas a essas pessoas 3 coisas. The first question relates to the first essential. Do you believe in the Lord God
Jesus Christ as the one God of heaven and earth? E a primeira pergunta feita é: você acredita em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo uma única pessoa que veio à Terra? The second question is about the Word. Do you acknowledge that the Lord reveals himself in the sacred scriptures and the heavenly doctrine, or the Word? E a segunda pergunta é se você acredita que Deus está sendo revelado nas nossas doutrinas celestes e na palavra do Senhor. And then the third question is, do you believe that a life of good is to be learned and lived? E a terceira pergunta é se você entende que o que é bom tem que ser vivido e praticado. So there, right there, in baptism, which we think is a gateway, a start into a way of living and believing, you have those three essentials. Então, a partir disso, o batismo acaba sendo uma entrada nessa vida, onde nós temos que buscar exercer esses três essenciais. I want to come back to the Ten Commandments. The Ten Commandments. E eu quero voltar agora aos 10 mandamentos. We talked about two tables, the table relating to God, the table relating to love for others. E aí nós voltamos às duas tábuas, a primeira tábua que tem uma relação nossa com Deus e a segunda tábua que é uma tábua da nossa relação com o próximo. So where is the third essential Então, about the onde word? está o terceiro essencial? The writings for the new church teach that the Ten Commandments are a summary of the whole word. E nos é ensinado que os 10 mandamentos são um resumo de toda a palavra. Which means that every teaching in the word has some connection to one of the Ten Commandments. Isso significa que cada um dos ensinamentos da palavra tem relação com algum dos 10 mandamentos. So there are two tables, one for God, one for others, but together they are the word. Então nós temos uma primeira tábua que é a relação com o Senhor, a segunda tábua que é a relação com o próximo, mas esses dois juntos formam a palavra como um todo. So the new church faith, we could say a lot of things about it, but what is the new church all about? Então nós podemos dizer muitas coisas sobre a fé da nova igreja, mas tem uma coisa que pode ser dita especial. We could say it's about the Lord and the life that he asks us to live. Nós podemos dizer que tem a ver com o Senhor ou com a vida que Ele quer que a gente viva. Or we could say it's about a new revelation from the Lord, which tells us about himself and how he wants us to live. Ou nós podemos dizer que essa é uma nova revelação sobre quem Deus é e sobre como Ele quer que nós vivamos a nossa vida. So it's very simple. Então é muito simples. But why is it important to keep that simple framework? Is because we can look at any other teaching as related to those essentials. Let me Okay. rephrase it again. Yes. Any teaching in the Word relates to in some way to the essentials of salvation. I believe it's this one. Let me see. Bottom 5. Yes, that one. Premise number 1. Okay. Então, a partir disso, nós podemos pensar nessa estrutura para conseguirmos entender todos os outros ensinamentos. And here's one I want to think about as a thought, which is that any teaching that we read, if it is closer to one of the essentials, it's going to be more important. Então, nós podemos pensar que a partir do momento em que nós estudemos uma questão, ela está mais próxima de Deus quando ela está mais próxima do primeiro essencial. Of course, all of the teachings of the Word are important. Claro que todos os ensinamentos da palavra são importantes. Otherwise, the Lord would not have given them to us. Caso contrário, Deus não teria dado esse ensinamento para a gente. But how do you organize all of those teachings Mas como a gente organiza todos esses ensinamentos?
There's some that rise up higher in their breadth of scope or their application to all people. Let me see. This one is the difficult. Okay, there's some that are more applicable, more okay. Broadly applicable to more people. Ok, alguns deles são mais aplicáveis às pessoas em geral. Okay. So I want to shift to looking at some teachings. Então agora ele quer dar uma olhada em outros desses ensinamentos. And what I would ask us to do is to think about that one teaching and how does it relate to the essentials of salvation. E aí nós vamos ver sobre esse ensinamento, como a gente relaciona eles aos outros essenciais. There's something about the Holy Supper, which is top of page 6. E tem uma das questões, por exemplo, é a questão da Santa Ceia, que vocês vão conseguir ver aqui na página 6, né, número 11. Okay. And on that page, it says the bread and wine represent the Lord as to love and faith, these two things being the very essentials of the church. E aí tem a passagem que diz, que é na questão da Santa Ceia, que o pão e o vinho representam o Senhor quanto ao amor e à fé, sendo essas duas coisas o essencial da igreja. So let me ask this question. Do you have to take the Holy Supper to get to heaven? Então ele faz agora para vocês essa pergunta. Nós precisamos tomar a Santa Ceia para chegar ao paraíso? Eu entendo que não. I believe not. You believe? I believe not. It's not You believe not. I believe. Conjunção. Conjunção. It's what? God and conjunção. 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 Okay. I believe the Holy Supper is important and makes us close to God. Yes. But also, I don't think it's necessary because I truly believe, and I think this is what the new church is about. When we do good and we practice good, we get closer to Jesus, our one Lord, even if we don't know that He is Jesus, the one Lord. And if you don't know that and you don't realize that, but you do good because you love God and you love the others, when we pass through to get to heaven, they will teach us there the truth that Jesus is the one God, and that's why I think the Holy Supper is not necessary, but gets us close to God. Okay. Traduz para nós. Então vamos lá. Yeah. Eu realmente acredito que a Santa Ceia nos deixa mais próximos de Deus, porque ele simboliza o essencial, alguns essenciais, só que ele não é o mais importante, porque embora a fé que salve seja que Jesus é Deus, né, o divino humano, Jesus é Deus na terra e vai nos salvar, a partir do momento em que, mesmo que você não saiba disso, que você não saiba que Jesus é Deus andando na terra e é o divino humano, mas você pratica o bem, e você acaba amando a Deus e praticando o bem ao próximo, mesmo sem saber que Jesus é Deus e o divino humano caminhando na terra, por você fazer o bem em nome de Deus e por Deus, se você depois falecer e ir para o paraíso, no paraíso vão ensinar você essa verdade e esse essencial que Deus, que o Senhor Jesus é o mundo. Então, na verdade, ele te deixa próximo, mas ele não é uma necessidade você precisar tomar uma Santa Ceia para ser Mas salvo. isso é relativo à pessoa que está fora da nova igreja. Sim. Tá. Mas para quem está dentro da nova igreja, o batismo e a Santa Ceia, eles resumem todos os representativos da igreja judaica antiga que o Senhor abrogou, e ele manteve nesses dois essenciais, né? E o pão representa todas as coisas
da caridade e o vinho todas as coisas da fé. Né? Então, para as pessoas... He's saying that... Yes. He's saying that he understands what I told, but he enforces the importance of the baptism and the Holy Supper, because especially for us that are inside the new church. For those outside the new church, I think he understands what I'm saying, but for us that lives inside the new church, the Holy Supper and the baptism represents a lot of all the essentials, and it's important. E a questão do batismo tem uma coisa importantíssima, porque Cristo deixou dito então que a questão do batismo o que é? É o novo renascimento. Porque lá quando ele falou com aquele, fugiu o nome agora, Nicodemos, que importa nascer de novo. Então Cristo deixou este mandamento como importantíssimo, como importantíssimo para o novo nascimento. Sim. Esse novo nascimento seguindo os mandamentos de Cristo. Então eu entendo que o batismo, no princípio, é importantíssimo. Ele está falando da He's Santa saying Ceia. Não, eu já vou agora falar a segunda parte. He focuses the importance of the baptism to say that Jesus himself taught us the importance of reborning through the baptism. So when Nicodemus asked about it, he got this very straight and right. So he said again that the importance of rebirth and renew the relationship between the human and God through the baptism. E a Santa Ceia, aonde foi que Cristo tirou a cédula nossa do inimigo? Foi na cruz, né? Derramou sangue inocente. Então, quando ele, antes de ir para esse sacrifício, o que ele fez? A Santa Ceia. A Santa Ceia já existia lá, os judeus haviam lá. Mas Cristo pegou esse momento para dizer assim, ó, façam isso em memória de mim. Então, vê a importância que tem a Santa Ceia, porque cada vez que fizemos a Santa Ceia, não por causa do costume judeus, mas por causa do sacrifício que ele fez por nós na cruz. Por isso é importante entender a Santa Ceia. And he focused the importance of the Holy Supper because even if it's a Jewish ritual, he renewed this ritual and give new significance to this ritual because of the sacrifice that he himself did to the humankind. So he focused the importance of the Holy Supper, and especially when Jesus told, "Do that in my name," and because of me. So he focused again the importance of the Holy Supper. Okay, so go ahead. And I think, did Johnny have a hand up? Sim. Então, a igreja, ela tem como fundamento essa Santa Ceia, porque a presença do Senhor, na Santa Ceia, o Senhor se faz presente. Então, se tirarmos a Santa Ceia, vai ficar um conceito abstrato acerca do que coisa é a igreja. Né? Por isso que a necessidade para nós que somos igreja, estamos falando de igreja, né? Essa necessidade de ter os elementos, né, correspondentes ao amor e à sabedoria. So, que corresponde. Então, quando você aplica, como que se apropria desse amor, dessa verdade e sabedoria do Senhor. Por isso que são necessários a celebração da Santa Ceia. Priest John is saying that the Holy Supper is also very important because when we did the Holy Supper, Jesus, our Lord, is present with us, and also when we eat the bread and drink the wine, we are also consuming the love and the wisdom of the Lord. So we are in a relation with the essentials, and that's because it's very important for us to have the Holy Supper. May I say two things? Ele vai dizer duas coisas sobre isso. Okay. To your point about salvation for the whole world, the Lord says that the essentials of salvation are available through pretty much every religion of the world.
Ok. because he is a savior and he wants everyone to go to heaven. Ok. Simple. Então, assim, sobre o meu ponto específico, os ensinamentos, né, são claros no sentido de que todo mundo pode ser salvo por qualquer religião, porque Deus quer que todos sejam salvos, independentemente de qualquer coisa. Então, isso é destacado. But he does want us to know more than just those two basics. Mas ele quer que nós saibamos muito mais do que apenas esses dois básicos. Related to the Holy Supper, Em relação à Santa Ceia. so the reason that it is so important is it's a tool, a worship service given to us by our Lord that more than anything reminds us of our need for his love and his energy to live as he wants us to, so that we can follow him to heaven. E aí, mas ele destaca agora, por outro lado, a importância da Santa Ceia, porque quando nós praticamos o exercício da Santa Ceia, nós nos lembramos do quanto é importante para nós, através desse simbolismo, termos o amor e a sabedoria de Deus entrando em nós, e isso é essencialmente necessário para que nós possamos nos salvar. Então, essa prática da Santa Ceia acaba sendo muito importante. So while we might not say it is essential, it is very important. Então, por mais que não seja essencial, ele é muito, muito importante. Yeah, wanted to add a thought that I think Pete is getting to is the difference between essential and very important. Aí agora que ele quer fazer uma distinção e mostrar exatamente a diferença entre o que é essencial e o que é muito importante. And so ask yourself, every person who has never been baptized or never had the Holy Supper, are they all in hell? E aí fica a pergunta, né? A pessoa que nunca se batizou ou que nunca tomou a Santa Ceia, estão todas essas pessoas no inferno? Essa é uma pergunta. Não. No. So that's the difference, where those gateways of baptism and the Holy Supper are very important tools to help us get to heaven, but essential is acknowledging the Lord and living a life according to his commandments. Então, acaba que o batismo e a Santa Ceia são instrumentos, né? São caminhos que ajudam muito nessa relação com Deus e em chegarmos próximos de Deus e ao paraíso, mas acabam não sendo essenciais, embora sejam muito importantes, sejam os instrumentos mais fáceis para se chegar lá. E acabam não, mas você pode chegar lá, e isso é o mais importante, se nós amarmos Deus, tivermos conhecimento desse amor a Deus e também estarmos sempre amando ao próximo e ajudando ao próximo. I'm going to go on to top of page 7, Agora nós which vamos is para a página belief 7. in life after death. Então, na questão da crença na vida após a morte, nós estamos na página 7, aqui em cima, tá? Onde está escrito quadro exemplos. Okay. So belief in the life after death does somebody need to believe in the life after death to go to heaven? Aí fica uma primeira pergunta. Nós precisamos acreditar na vida após a morte para que nós possamos chegar no paraíso? It's another one that makes us think about what is going on. And the teaching says, what more ought anyone to have at heart than his or her life which lasts forever? Então, aí, a partir disso, dessas reflexões, fica a pergunta: que mais deve alguém ter no coração do que a sua vida que dura para sempre? So failure to care about our eternity might have eternal consequences.
Então, a falha de você conseguir entender a questão da vida eterna pode ter, sim, consequências. So the Lord, in the heavenly doctrines, saw fit to give us a whole book on the life after death, called Heaven and Hell. E aí Deus, através de Swedenborg, né, nos deu essa doutrina que pode ser toda entendida num livro que é O Céu e o Inferno. Eu acho que todos aqui já tiveram acesso, já tiveram acesso a esse livro, né, o Heaven and Hell, O Céu e o Inferno. And one of the main teachings that he gave while on earth as Jesus Christ was about the kingdom of heaven. Sorry. One of the most, the most frequent teachings that he gave while he was in the world was about the kingdom of heaven. Então, e aí essa tanto é uma preocupação que enquanto Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve aqui, ele sempre se preocupou muito em falar sobre a vida no paraíso, a vida no céu. And we can think about the fact that if we think about heaven and eternal welfare, it makes a difference in our choices right now. E aí, quando nós pensamos que existe uma vida após a morte, que existe uma ida ao paraíso, e nós nos preocupamos com isso, nós, na nossa vida cotidiana, do dia a dia, a gente acaba aplicando mais e sendo mais correto no nosso dia a dia para que a gente possa chegar lá. Então, essa preocupação acaba gerando, na prática, uma melhoria no nosso comportamento diário. The whole premise of salvation is that we would do something now to have happiness to eternity in the life to come. E aí, uma das premissas dessa doutrina é exatamente que a gente tem que fazer sacrifício, tem que trabalhar agora para que a gente possa ter uma felicidade na vida eterna. So do you have to believe in the life after death to get to heaven? Então, nós temos que acreditar na vida eterna para que a gente, né, na felicidade na vida eterna, para que a gente possa ter felicidade na vida eterna. We can see that it is, again, very important to believe because it reminds us about the Lord and the life He wants us to live. Então, reiterando, quando a gente se preocupa com a questão da vida eterna, nós acabamos exercitando mais essa questão, nos lembrando do Senhor e buscando mais esse relacionamento de amor com Ele e ao próximo para chegar na vida eterna. Even though there are probably a lot of people who have very little idea about the life after death, who the Lord leads to heaven. Então, e aí nós temos o problema que muitas pessoas não pensam nisso, não têm acesso a essa ideia de que você, para chegar na vida eterna, você precisa de Deus e precisa estar de acordo com os seus ensinamentos. But how much easier is it to prepare for heaven if we know about it and some of the joys of heaven and have more energy to do the work that the Lord asks us to do now from a knowledge of that life? Então, quando você sabe que existe uma vida após a morte, que existe uma vida nos céus, que existe uma vida no paraíso, fica muito mais fácil para você conseguir focar em fazer o bem, em fazer as coisas necessárias para você chegar lá através do Senhor. So the Lord spends a lot of time talking about heaven and the life after death, even about hell, because He wants us to know how important it is to prepare for that life now. Então, quando Jesus esteve aqui, quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele gastou muito do seu tempo ensinando a existência do paraíso, a existência do inferno, para que a gente possa se preparar para trilhar um caminho bom, para que a gente possa, sim, usufruir as delícias de poder estar no paraíso e não no inferno. Any thoughts or questions or comments? Alguns pensamentos ou questões sobre essa questão? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer... Não, bem claras. Eduardo Fink is very clear. Okay. Let's go ahead to
bottom 8, which is the Sabbath law or going to church. E agora nós vamos para esse outro exemplo aqui no final da página 8, né, o quadro exemplo sobre a lei do sábado e ir à igreja. So, as a religious person, do you need to go to church? Então vem a pergunta, vocês como pessoas religiosas, vocês têm que ir à igreja? Most of us priests would say, yes, you must go to church. A maioria de nós, pregadores, pastores, diz, sim, temos que ir à igreja. But why is it important to obey the Sabbath law and have a regular routine about coming and worshiping the Lord? Então, a gente foca aqui qual é a importância de seguir a lei do sábado e ir constantemente à igreja. Acho que é a mesma relação que faz com a Santa Ceia, né? He believes is the same relation that we have with the Holy Holy Supper. Supper. Yep. So we are given a teaching about the Sabbath law that it symbolizes what was to be perpetually in the thoughts, that is, to reign universally. So that's a quote. Okay. What was- Então, ele agora destaca, né, um ensinamento importantíssimo sobre a questão da lei do sábado e ir à igreja. Era para estar perpetuamente nos pensamentos, isto é, para reinar universalmente. Essa ligação que faz nos lembrar de Deus, né, constantemente. So I love the number 7. 7? Ele adora o número 7, né? Ele ama o número 7. Every 7 days comes Sunday. Sunday, 7 days, Sunday, 7 days, Sunday. A cada 7 dias, domingo, a cada 7 dias, domingo, a cada 7 dias, domingo, num ciclo. And the Lord, in His divine mercy, is reminding us of the importance every week to connect, to get centered, to remind ourselves of our spiritual responsibilities. E ele, na sua eterna Misericórdia. Misericórdia, né? Na sua eterna misericórdia, ele nos faz lembrar continuamente, através desse ciclo, né, de 7 dias e daí da igreja, a importância da nossa construção espiritual. So I have a saying about worship is that it centers everything of our life on the Lord and strengthens us to live as He asks. E aí, nesse momento, a gente consegue centralizar tudo envolvendo o nosso Senhor numa relação específica ocorrida na igreja, dessa relação entre nós e Deus. Isso nos facilita muito a nos aproximar dele. So perhaps easily we can see why it is important that the Sabbath law is one of the 10 commandments. E aí nós conseguimos entender muito facilmente por que a lei do sábado é um dos 10 mandamentos, né? E essa questão da importância de a gente guardar o sábado. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembre-se do sábado para o manter sagrado. So do we need to go to church or not? Então, nós temos que ir à igreja ou não? Agora, É bom que sim. It's good to go. It's good to mas a go. questão é a seguinte: guardar o sábado. Que sábado é esse que é guardar como adventistas? And he's asking, but which Saturday do we need to keep? Like an Adventist, like I don't know, an Adventist in Whether you keep it on Saturday. Yeah, the question is, which Saturday are we talking about? Sabbath? The Sabbath. Which Sabbath are we talking about? In my belief system, it's Sunday. And in Judaism, it was Saturday. No nosso sistema de crenças é domingo, no sistema de crenças dos judeus era sábado. Mas você quer uma resposta mais específica sobre o Não, quê? a questão é a seguinte, que devia assim, guardar. Então, guardar no sentido de aquele dia nós nos dedicarmos à adoração a Deus. Okay, Então, assim, and now he's asking about the verb to keep. He's asking what is the meaning of keep in this case. So we are taught that the Sabbath day is a day
in contemplation of spiritual things and instruction. Ele está pensando que quando a gente fala em guardar é fazer contemplação espiritual e se aproximar de Deus. Só um comentário. Lembra-te é o correto. Uhum. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque no 7º dia o Senhor descansou. Uhum. Então, o lembrar está relacionado com os 6 dias de trabalho. E os 6 dias de trabalho são o primeiro capítulo do Gênesis. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. Então, é o trabalho espiritual da regeneração. Nesse trabalho espiritual da regeneração, você se lembra do sábado, que é todos os dias. Não sábado nem domingo. É todos os dias. Yeah, he's saying that he talks about the symbol of the 6 days of work, and he relates that with the Genesis when God created the world in 6 days and rested in 7, and he gets the idea, and this is a translation problem. Because I believe in English is keep the Saturday, but Remember. But we have the remember, and we have a discussion of the verb, and he points that the best version of translation is to remember, and when we remember, we get this link to what happened in the Genesis. And on that, I think the important thing is the cycle that Pete was referring to. I think The cycle. the cycle of 6 Every days Sunday. and Every then Sunday. every 7th day. So if you celebrated the Sabbath on a Tuesday, but you did it every 7 days, I think the Lord would be okay. Ok. Então ele está dizendo o seguinte, que o importante, na verdade, é o ciclo de 7 É dias. um marco, né? Tem um marco desses 7 dias e que, às vezes, o dia em si não é tão importante, né? Se você fizesse isso ao longo de 6 dias, mas o seu 7º dia fosse uma terça-feira, não teria problema. Deus não ficaria nervoso, chateado com isso. É um dia que se guarda, né? O importante é, num ciclo de 7 dias, você guardar um deles para fazer essa sua reflexão com Deus, fazer essa sua conjunção espiritual com Deus, e isso é o mais importante. Você não passar reto sem lembrar da importância de se comungar e de estar próximo de Deus nesse ciclo de 7 dias. Fale. Por que Deus descansou no 7º dia? Porque Deus não cansa e não dorme. He's asking why God rested in the 7th day. Why funny, God it's doesn't need to. I want to go to the next one, and maybe that'll answer your question. Okay, Why God rests. Então ele vai continuar a palestra, mas ele vai voltar à pergunta daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai responder essa pergunta. So on the bottom 7, there's peace. Peace. And at the bottom 7, the part of peace. Okay. Aqui, ó, no sétimo, na página 7, no quadro exemplo, na parte paz. Tá? Estamos indo para lá agora. It says, peace reigns universally within every single thing in heaven. Ele diz que a paz reina universalmente em todas as coisas do céu. So there is a connection between peace and rest. Então existe uma conexão entre paz e descanso. So the rest on the 7th day is a reminder of the peace that the angels experience. Então a paz ela está relacionada ao descanso. O descanso está relacionado à paz que os anjos têm, que os anjos necessitam para estar também próximo a Deus. And where does it come from? It comes from their deep trust in the Lord's providence. Então, isso também está muito relacionado a essa promessa. Essa profunda promessa. E eles acreditam muito nessa profunda promessa feita por Deus a nós. And it also comes from their willing obedience to all the things that the Lord asked them to do.
E também da importância de você seguir de maneira obediente a tudo aqui, todas as ordens que Deus dá a nós. So it says on this page, it's based on acknowledgement of the Lord and living according to his commandments. The Okay, same the bottom. same. Yeah. E aí o bispo toca novamente nessa ideia, e aí ele lê aqui. Baseado no reconhecimento do Senhor e em viver de acordo com seus mandamentos, os dois elementos essenciais. What does the Lord most want for us? He wants us to have a sense of peace, knowing that he is our loving, providential God, is taking care of us. Então, Deus quer muito que nós estejamos em paz, sabendo que Ele vai nos prover com amor tudo o que a gente necessita. And he wants us to be able to live without any challenges of our conscience. Challenges Yeah, of we don't have desafios. any, No, nothing, challenges, no okay, but- regrets. Okay. No regrets. E ele quer que a gente viva num cenário sem ressentimento, sem... como é que eu posso falar? Regret. We have nothing to hide, nothing we're ashamed of. Sem que a gente tenha vergonha de nada, que a gente possa viver em paz e sabendo que Ele está ali pra gente com o amor dele. So if we do the work of the 6 days, we will come to a place where we are believing in the Lord and we are living according to his teachings. So we trust in the Lord and we have nothing to hide. We are at peace. E aí, se nós tivermos essa consciência de que nós vamos trabalhar os 6 dias e que no 7º dia nós vamos descansar, nós vamos estar em paz, sabendo que nós não fizemos nada de errado, que nós estamos bem e que Ele vai estar nos provendo uma vida de felicidade através do amor. O termo preocupação não entra nessa questão dessa frase, desse pensamento, né? Preocupação porque a palavra diz que não se preocupe com o dia de amanhã. Sim. Então, estaria mais ou menos nesse contexto de nos preocuparmos com o que vem na frente, porque Deus está nos orientando. Né? He asks if to get worried about things is in the same context of Yes. what you are talking about. So we travel all over the world. Eles viajam o mundo inteiro. One of the things that everybody has is stress, anxiety. E ele diz que em todo lugar que ele Worry. vai, ele encontra pessoas com estresse, com ansiedade. It's the human condition. É a condição Right. humana. So we have this opportunity to allow the Lord to help us to find inner peace. Então, nós, nesse momento, conseguimos dar a oportunidade a Deus para que Ele nos traga essa paz interior e passe por cima de tudo isso. Part of the promise of a religious life is a belief that a loving and providential God is helping us. Parte da promessa de você viver uma vida religiosa é a ideia de que Deus vai te ajudar a se aliviar de todas essas dores com o amor dele. And the more we're able to keep his priorities as our priorities, life works better. Então, se nós fazermos das prioridades do Senhor a nossa prioridade, né, os ensinamentos dele, a nossa vida prática, nós vamos ter uma vida de mais paz, de mais felicidade. So I think the New Church faith can't promise that you won't have stress or worry in your life. A vida na nova igreja não significa necessariamente que a gente vai viver uma vida sem esses problemas. If it But you could, can we have- would have millions of people. Se nós tivéssemos essa promessa, certamente teríamos milhões de pessoas, né, na nossa fé hoje. But I believe you can have less. Mas nós acreditamos que quando nós vivemos essa vida de acordo com a nossa fé, nós temos menos desses estresses. Is it okay if I do 2 more? Ok, ele está perguntando Timing? se a gente pode falar mais 2 questõezinhas a mais. Ok. Okay. Okay. All right. I want to go to bottom of 9, which is usefulness.
E agora a gente vai usefulness. para a parte de baixo do 9, que é o quadro exemplo sobre utilidade. We read there that the kingdom of Christ, namely heaven, is a kingdom of useful services. Lá é dito que o reino de Cristo, isto é, o céu, é um reino de serviços úteis. And being useful is the essential delight for everyone in heaven. E que ser útil é o prazer essencial de todos no céu. And being useful is the number one thing that the Lord asks us to do, and it relates to our desire to help or love our neighbors. E que ser útil é essencial, que Deus mais quer para que a gente possa ser útil, que a gente possa exercitar o nosso amor para os outros. So do you see the connection with the two essentials of salvation? Então nós conseguimos ver a conexão entre os dois essenciais da salvação. So I believe it is one of the biggest truths that the Lord reveals in the new church is that we are to live a life of useful service to other people. Então nós entendemos que uma das coisas mais importantes, essencial, é que a gente possa viver uma vida útil para outras pessoas. When everybody is thinking about what they can do for someone else, E quando todo mundo pensa em como a gente pode ser útil para outras pessoas, it's a system where everybody's needs are met and taken care of. acaba criando um sistema em que todas as necessidades de todo mundo acabam sendo satisfeitas. And it creates the happiness of heaven. E aí se cria a felicidade do paraíso. When each one of us figures out what our part is of making the life of other people better. E aí é quando a gente pensa qual é o nosso papel em fazer com que a vida das outras pessoas seja melhor. Now, we also know that we cannot be truly useful without getting rid of what is not useful or what stops us from caring about other people. E aí é uma coisa importante a gente pensar que a gente não consegue ser útil se a gente não conseguir se livrar de coisas internas que nos prendem de ser útil a outras pessoas. But if we listen carefully enough in new church teachings, usefulness and doing our part and serving other people is a very common theme because it relates so closely to the essentials of salvation, to the Lord's plan. E aí, se a gente prestar atenção nos ensinamentos da nossa igreja, da nossa fé, a gente vai ver que esse exercício de estarmos ajudando as outras pessoas acaba ajudando muito e sendo essencial na nossa salvação. Right? So that one maybe is just easy. E talvez isso aí seja fácil, mais ou menos. Be useful. Mas ser útil para as outras pessoas é muito importante. I wanted to come finally to page 10 at the top, to marriage and family. Então, nós vamos agora para a página 10, no quadro exemplo de casamento e família. And I could ask another, challenging question. E agora ele vem para outra pergunta bem difícil, né? Do you have to be married or have children to get to heaven? A pergunta é, você tem que estar casado e ter filhos para ir para o paraíso? No. No. He gives an emphatic no. And yet, one of the things that the Lord has revealed to us is Mas ainda that, assim, uma das coisas que Deus nos mostrou aqui everybody who enters heaven chooses to be married. é que todo mundo que vai para o céu acaba escolhendo casar e ter filhos. And if we start thinking about the Lord's end in creation, the reason he created all of us in this whole world, E aí quando a gente pensa sobre os motivos pelo qual Deus criou a nós e ao mundo, is a heaven from the human race. it's The end in creation is a heaven from the human race. e que uma das finalidades é exatamente a criação do paraíso, né? So where do the people come for the Lord to lead to heaven? Where do people come from for the Lord to lead to heaven? Então ele pergunta de onde as pessoas vêm para que Deus possa levá-los para o paraíso.
very central in the Lord's plan is for a husband and wife to come together in marriage and to have a family. Então é importantíssimo para esse plano de Deus, para nos levar para o paraíso, que exista um marido e uma mulher e que esse marido e essa mulher tenham filhos para que eles possam ser salvos. O gênero humano é a sementeira do céu. Yeah, the human gender is the seed of the heaven. Mm-hmm. Mm-hmm. So we can see that it's pretty important to the Lord. He ordained and created this institution called marriage, and he created families from those marriages. E aí é muito importante para o Senhor a existência, a criação dessa família, né? Que essa família possa ser essa base com filhos para que a gente possa ir ao céu. Sei que é very important family. Pero que isso isso é espanhol, não? Não, fala que em eu... português já fala. Porque, claro que ter filhos, porque, como o Eduardo disse, sementeira lá no céu. Sim. Mas há os que são solteiros, que fazem uma obra maior do que botar filho no mundo. He's saying that he understands the importance of getting family and kids for the Lord to save more and more people, but he points that single man and single woman can also get a sanctier life than married one, and this single person can go to heaven as well. Of course. Ele está dizendo, claro, que... But se você viver uma vida de acordo com o Senhor, você vai chegar lá, fique tranquilo. I'm saying that if he lives a life according to the Lord, he will get there. Agora, deixa degrau por degrau here. I also believe that we are taught to, whether we're single, married, divorced, to love marriage and to love families. Okay. E mesmo que você seja solteiro ou casado ou divorciado, é importante você amar a instituição do casamento. The Lord wrote a whole book on the subject called Conjugal Love. E Deus escreveu todo um livro sobre isso, revelado por Swedenborg, que é o amor conjugal. And he calls it the foundation of the Christian religion. E que são os fundamentos de uma vida religiosa cristã e família. And he talks about conjugal love as the fundamental love of all loves. E ele diz que o amor conjugal, nesse livro, ele diz que o amor conjugal é o fundamento de todos os amores. So if the Lord places that much importance on marriage and family, shouldn't we? Né? E se Deus destaca tanta importância a esse amor, né, nesse livro, por que nós não deveríamos dar essa importância? And maybe we can also think in an extension that people who are married or people who are raising children get to practice faith in the Lord and how to care for other people. E aí, quando você faz esse exercício de ter uma família e cuidar de filhos, você acaba exercitando esse amor pelos outros com mais facilidade e acaba sendo mais útil também, né? Na regeneração. Na busca pela sua regeneração. Sorry. Já fiz a minha parte. Tenho uma filha. He's saying that he already did his part in raising kids. Very good. Very good. We're going into grandchildren. So Agora vamos falar sobre netos. My point is that it's something that's connected in the Lord's plan, and he raises it in importance, and so it gives us the thought, how do we regard marriage and family? E aí ele apenas traz ênfase daí que se Deus está trazendo tanto a importância desse tema para a nossa vida, é porque é importante a gente exercer isso para poder chegar na nossa salvação. So let me summarize. Então agora ele vai fazer um resumão. Bottom, page 10. Na página 10, aqui a gente vai para a parte de resumo. It says there are two essentials, Então nós dizemos que tem dois essenciais, the Lord and the life of charity.
que é Or- que é o Senhor e a vida de caridade, or living according to his commandments. ou viver de acordo com seus mandamentos. And there's a third essential, which is the word. E tem um terceiro essencial, que é a palavra. But we've also looked, if you turn the page, at some very important teachings Então, além desses três essenciais, nós temos algumas questões que são muito importantes. the Ten Commandments, Os 10 mandamentos, the Holy Supper, a Santa Ceia, belief in life after death, acreditar na vida após a morte, trust in the Lord, which brings peace. ter confiança no Senhor para que você tenha paz. I didn't talk about affirmative attitude, but it opens us up to learning the word. Ele acabou não falando muito sobre a questão de ter uma atitude afirmativa, especialmente em relação à palavra. We did talk about going to church or the Sabbath law. Nós falamos sobre ir à igreja e guardar a lei do sábado. We did talk about usefulness Nós falamos muito sobre a questão de utilidade, ser útil, and about marriage and family. e também sobre casamento e família. And those are teachings that the Lord says are very important because of their connection with the essentials. E aí ele fala que nós falamos que é muito importante todas essas questões porque nos conecta aos essenciais. So for the priests out there, Então, para os pastores que estão aqui, I would argue that if you taught on the Ten Commandments or about the Lord or about any of these subjects, e aí you're on strong territory for your whole curriculum. então ele está dizendo que se vocês focarem muito nessas questões, na questão dos 10 mandamentos, de tudo isso que foi falado aqui, isso vai ser muito importante para o currículo de vocês. And the last thing I would say is if you look on any website of the new church and you look at the basic teachings of the new church, you're going to find these very same topics. E aí ele está dizendo que se qualquer um de nós formos a qualquer website da nova igreja, vai ser mostrado lá que esses essenciais e esses ensinamentos estão ali destacados e são muito importantes. And that is because people who read the word see these subjects taught over and over again as the Lord's list of what's most important. E aí isso é porque as pessoas estão sempre buscando, e ao lerem a palavra, elas estão buscando exatamente respostas para essas questões importantes. Okay, so any final thoughts? Alguém tem mais alguns pensamentos finais para dividir com a gente? Maravilhoso. It's amazing. He said, it's amazing. Wonderful. Very good. Well, thank you. Thank you for this amazing lecture. We are very pleased to have you all here. And o Pai Nosso, e ele fazia uma bênção para Pode nós. ser. and Professor Bernardi is asking us, are asking you if you can say a prayer for us, so we can eat after. Oh, okay. All right, sure. It'll be in English. Pode puxar em português o próprio Eduardo, então. Tá bom. O Eduardo pode falar alguma coisa em português também. He can say something in Portuguese. Então vamos agradecer a presença do Bispo Peter, Bispo Brett, esposa Cat, esposa Teresa, do Bispo